então, começar a nossa prosa, é justamente perguntar, André, eu vou tomar essa começar por você, mas é possível, na sua opinião, conciliar essa agenda do Brasil potência agrícola com essa agenda do Brasil potência ambiental? Boa tarde já, né, Edu, Renata, Marcelo, muito obrigado a FAEV pela oportunidade de uma temática não só atual, né, Edu, mas é uma temática absolutamente necessária de ser discutida. Então, a minha resposta direta à sua pergunta, Edu, não é que é possível, eu acho que é imperativo. A gente está, enfim, recebendo sinais muito claros dos nossos mercados, nós estamos recebendo sinais muito claros do meio político, da sociedade em geral, dos nossos parceiros comerciais, dos nossos investidores, ou seja, há uma preocupação com a forma com que se produz tudo. Estamos diante de um desafio. A indústria tem que se redesenhar, a geração de energia vai ter que se redesenhar, o transporte e a mobilidade vai ter que se redesenhar, e todos já estão nessa direção. E o uso da terra também. Aquilo que nós fizemos até agora, ou seja, a construção que nós fizemos no nosso país e que nos orgulha muito, eu repito isso muitas vezes, Edu, e você já me ouviu falando isso, quer dizer, eu acho que é motivo de muito orgulho, e deve ser motivo de muito orgulho para todos os brasileiros, o fato de que em 40, 50 anos nós nos transformamos de um país importante num dos maiores produtores e exportadores do mundo de alimentos. Então, isso é motivo de muito orgulho. Agora, esse processo aconteceu a um custo da ocupação de mais da metade do Cerrado, em torno de 20% da Amazônia. Esse modelo que nos trouxe até aqui foi um modelo importante, eu não estou aqui para julgar decisões que foram tomadas há 40, 50 anos com o olhar de hoje, mas a gente tem que observar o que veio acontecendo até agora para a gente pavimentar o caminho do futuro. E o caminho do futuro, inexoravelmente, é um caminho que tem que compatibilizar conservação, preservação ambiental e a continuidade do desenvolvimento da produção agropecuária. E aqui está o nosso Brasil, que felizmente ainda tem mais de 2/3 da sua vegetação nativa em pé. Isso deve ser hoje percebido como um valor, como um ativo da nossa agricultura, essa preservação de florestas que gera a chuva que irriga a nossa agricultura, essa preservação de florestas que mantém, é importante dizer, o nosso país cuida, tá, no nosso território de alguma coisa em torno de 15% a 20% das soluções que a vida encontrou para habitar esse planeta em 3 bilhões de anos. Tá? Nós temos também algo em torno de 18%, 19% da água doce do mundo. Ou seja, o Brasil é um país abençoado, realmente, com vida, com água, com sol, com solo, com território, com capacidade de produzir. Tem uma frase do Armínio Fraga que eu gosto muito, quer dizer, o Brasil é um país que cabe dentro de si. Tá? O Marcelo Brito me ensinou isso outro dia. Tá? O Brasil é um dos 23, né, Marcelo, países do mundo, tá, que conseguem produzir o seu alimento e ainda gerar um excedente para exportação. Então, a gente tem realmente uma posição estratégica e a gente consegue fazer isso preservando 2/3 do nosso território. Então, por que a gente precisa de avançar nesses 2/3? Ao contrário, eu acho que o desafio está em como incorporar esses 2/3 como sendo parte dos nossos ativos, parte do nosso potencial de desenvolvimento, e ao cuidar desses ativos, a gente preserva a chuva e pode produzir mais agricultura no futuro. Então, a equação, Edu, ela mudou. Eu acho que não é uma questão de se queremos ir por aqui ou não, é uma questão de como vamos entrar nesse caminho novo. Então, mais uma vez, eu volto à pergunta e à minha resposta. Acho que não é uma questão de se é possível ou não. É uma questão de que é uma necessidade imperativa do mundo hoje e é uma necessidade que nós temos como abraçá-la e temos como abraçá-la trazendo oportunidades de investimento. Cuidar de floresta hoje é algo que dá dinheiro. Então, nós temos que monetizar isso, trazer para o Brasil e fazer da nossa agricultura uma agricultura que não só produz alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas para o mundo, mas que também cuida e preserva a natureza, que é importante para o planeta e é remunerada por isso. Ora, por que não a gente caminhar por essa estrada? Eu acho que é imperativo e a gente tem que liderar esse processo. O Brasil precisa de voltar a ser líder nesse debate e não ficar a reboque de decisões que eventualmente podem ser contrárias aos nossos interesses. Precisamos nos unir no Brasil, temos que dialogar muito, é isso que a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura faz, é dialogar, é promover convergências, para a gente encontrar esse caminho, e mais importante, andar rápido, porque outros países já estão tomando suas medidas, suas providências,
e a gente não quer ficar aqui recebendo ordem de terceiro, mas sim estarmos lá na frente da cabine do avião, pilotando esse mundo novo que está surgindo aí, principalmente por conta das mudanças climáticas. Vou parar por aqui, Edu, para a gente poder ter mais tempo aí de discussão. Mas obrigado pela pergunta. Obrigadão, André. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, o André acabou de comentar aqui, né, essa importância realmente de ter um Brasil que não só produz alimentos, mas produz serviços ambientais, e não só para o Brasil, né? Acho que é importante a gente. O Brasil produz tanto alimentos quanto serviços ambientais para o mundo. Importante. Mas a gente sempre ouve, né, de mudanças climáticas e o impacto que isso tem no agro, e eu queria, Marcelo, que você comentasse um pouco com a gente, assim, na tua opinião, o agro é mocinho ou é vilão nesse filme de mudanças climáticas? É problema ou é a solução? Eu acho que é a solução, viu, Edu? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, um abraço aos amigos da FAEB, muito obrigado pelo convite, Edu também, obrigado pelo convite. Um abraço ao meu companheiro André Guimarães, Renata, um prazer estar aqui com vocês. Edu, não só pode, como deve ser o mocinho. Vamos cortar a história em duas partes. Tá? Tem gente que fica no passado dizendo assim, olha, o pessoal lá de fora desmatou tudo e agora não quer que a gente desmate aqui. Em primeiro lugar, não é verdade que nós desmatamos aqui, nós conseguimos destruir a Mata Atlântica, que era uma das maiores florestas do mundo, tá? 5% da floresta atlântica, ou seja, o Brasil também fez sua parte. Agora, todos nós fizemos isso num passado onde a madeira era necessária para cozinhar, a madeira era necessária para fazer barco, para construir casa, para fazer aquecimento no frio, para tudo. Só que nós estamos em 2021. 2021, tecnologia digital, inovação, interrelação no mundo inteiro. Nós não precisamos mais fazer isso. Nós já temos conhecimento dos processos de mudança climática. Nós já temos conhecimento dos processos de contaminação de água. Nós temos uma agricultura que, em mais de 90%, depende de chuva. Então, se ela depende de chuva, ela precisa de floresta. Tá? Nós precisamos de evapotranspiração, nós precisamos das nascentes dos rios, ou seja, nós já sabemos quais são as interligações que existem nisso. O agro brasileiro, que nesses últimos 30 anos deu esse show de desenvolvimento, cresceu ainda dentro de uma forma que nenhum outro agro cresceu, que foi dentro desse modelo que foi aprovado pelo Código Florestal, através do Código Florestal, que nos dá toda essa questão das APPs, das reservas legais, o que significa que nenhum produto que sai do campo brasileiro é igual ao seu concorrente que sai de qualquer outro campo no mundo. A soja brasileira arrasta consigo 35% de reserva legal, solvedor de carbono, enquanto a soja americana leva 0% de reserva legal. Para a Amazônia, 1%. Ou seja, nós temos uma complementariedade na nossa produção que nos dá o direito de falar que somos um país agroambiental. Um país que desenvolveu 2 safras e tem condição de entrar com a 3ª safra de carbono muito pesadamente a partir da COP do ano que vem, se tivermos juízo e alinhamento com outros países para que a melhor negociação seja feita. Então, o agro, ele é mocinho nessa história. E te digo mais, quem vai resolver os problemas da criminalidade, da ilegalidade que hoje consomem a nossa Amazônia é o agro legal, porque comando e controle até resolve o início do combate, mas o que mata a ilegalidade é o excesso de negócios legais. E é isso que nós precisamos, transbordar a Amazônia brasileira de negócios legais, advindos da mais alta tecnologia do agronegócio, em ILPF, em IPF, em sistemas agroflorestais, ou seja, tudo que a tecnologia atual traz de bênção para o agronegócio brasileiro casar e levar para o mundo esse Brasil da floresta preservada. A gente gasta horas e horas discutindo o Brasil do desmatamento. E a pergunta que eu deixo aqui, o que seria do agro brasileiro
sendo do Brasil da floresta amazônica preservada. Vocês já imaginaram isso? Obrigado, Marcelo. Ótima reflexão. Rê, eu queria perguntar para você que trabalha com sustentabilidade na Cargill que é a maior empresa agro do mundo. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto, né, com a Cargill no cacau, aí na Bahia, conheci muito da região, né, sei que vocês trabalham com vários outros produtos, várias outras commodities, e eu queria que você explicasse para a gente, para vocês, qual é a importância dessa agenda de sustentabilidade. E eu queria particularmente que você pudesse mencionar da agenda ABC, Agricultura Baixo Carbono. Como é que vocês enxergam essa agenda? Obrigada, Edu. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite de estar aqui dialogando com pessoas que eu admiro tanto e que em 15 minutos eu já consegui aprender aqui com vocês, né, e pessoas que estão abertas ao diálogo para que a gente possa construir de forma coletiva as soluções que a gente precisa para encaminhar, para endereçar os desafios que a gente tem para tornar o agro brasileiro ainda mais sustentável. Eu acho que eventos como esse aqui agregam muito a transformação que a gente precisa e também a construção de uma narrativa mais consistente. E aproveito também para provocar uma rápida reflexão de, será que a gente não consegue ter painéis mais diversos, com mais mulheres, com mais negros, com mais negras, porque o nosso desafio é tão complexo e é tão bom a gente ter diferentes visões, de pessoas que têm diferentes histórias, e eu acho que isso é que vai fazer com que a gente inove as nossas soluções, e essa inovação, ela é essencial nesse processo. E o tema de sustentabilidade, a gente sabe que vem ganhando cada vez mais importância quando o assunto é agronegócio, e eu estou totalmente alinhada com o que foi dito já, a gente... por diversas razões, o agro brasileiro pode se destacar positivamente nesse contexto, já se destaca, né, a gente, como já foi dito, a gente tem 63% da vegetação nativa preservada no país, a gente possui uma legislação que permite a conciliação da produção e da preservação dentro de propriedades privadas, a gente tem uma agricultura de ponta, que conta com alta tecnologia, rotação de culturas, sistema de plantio direto, aqui, não vou ensinar o vigário a rezar, mas a gente sabe que a Embrapa estima que 75% da área ocupada por lavouras anuais de grãos utilizam semeadura em plantio direto, que permite que se produza 2 vezes mais do que o plantio convencional. Isso promove também a conservação do solo e das reservas hídricas. Então, a gente também investe de pastagens degradadas, integração de lavoura, pecuária e floresta, vem desenvolvendo sistemas florestais, tem muita coisa boa acontecendo e que traz um impacto extremamente positivo para a produção e para o meio ambiente. Isso precisa ser reconhecido e isso nos diferencia ou deveria nos diferenciar do resto do mundo. E como uma das maiores traders do país e do mundo, a Cargill tem a responsabilidade de contribuir para a sustentabilidade do agro, né, e especialmente do agro brasileiro, e ajudar a nos colocar numa posição ainda mais de destaque. Os nossos compromissos globais de sustentabilidade, eles buscam exatamente isso, e a gente acredita que o primeiro passo nessa jornada em busca da sustentabilidade para uma trader como a Cargill é realmente conhecer melhor a nossa cadeia, identificar os desafios, as oportunidades, e junto com os diferentes atores, incluindo como protagonista o produtor rural, encontrar os caminhos viáveis. E, diante disso, a Cargill vem investindo muito em conhecer mais a sua cadeia, né, em fazer um mapeamento da sua cadeia de todos os produtos agrícolas que a gente comercializa ao redor do mundo. E a cadeia de soja no Brasil é prioritária para a gente, é uma cadeia gigantesca, eu estou falando de cerca de 12 mil fornecedores, e recentemente a gente concluiu o mapeamento de 100% dos nossos clientes diretos, e para quem está mais próximo desse tema, sabe que o mapeamento da cadeia demanda um trabalho hercúleo das empresas, mas sem dúvida é essencial para garantir, é o primeiro passo que garante uma cadeia de fato sustentável. Então, a gente está também muito engajado com ações setoriais que estejam, obviamente, alinhados com os nossos compromissos. Um exemplo disso é o programa Soja Plus, que, em parceria com a Biov, desenvolve ações de educação voltada para os produtores rurais,
capacita gratuitamente o produtor rural na melhoria contínua da gestão da sua propriedade, distribui materiais educativos, promove cursos sobre saúde e segurança no trabalho, sobre adequação de construções rurais, gestão de resíduos, regularização ambiental, dentre vários outros temas, e o programa promove uma maior eficiência também na produção da soja brasileira. E a gente está buscando um engajamento ainda maior com o produtor rural. A ideia é realmente identificar atores prioritários em áreas prioritárias e, de novo, coletivamente buscar formas de ter uma produção de grãos ainda mais sustentável e implementar ações que buscam uma agricultura de baixo carbono. O Brasil é um país gigantesco e a gente sabe que as regiões têm diferentes demandas e são diferentes soluções também. Então, querer achar uma solução que vai servir para todo o país, para todos os estados, é totalmente inviável. Então, a gente precisa realmente identificar quais são as áreas prioritárias e engajar com aqueles públicos que fazem parte dessas regiões. E, em 2019, a Cargill lançou também um fundo de 30 bilhões de dólares, que se chama Land Innovation Fund, para financiar, para estimular, incentivar que ideias sejam criadas para buscar a produção de grãos do Brasil mais sustentável e também livre de desmatamento, porque a gente sabe que essa é uma demanda de muitos dos nossos mercados. E o Land Innovation Fund está centrado também no engajamento com o produtor rural, na inovação, no suporte à construção de políticas públicas, que obviamente estejam alinhadas com os objetivos da Cargill. E, além disso, a Cargill vem investindo muito, há muitos anos, num portfólio de soluções sustentáveis com produtos livres de desmatamento, rastreados, desde o nível da fazenda até o nosso cliente final, e a gente monitora constantemente esse produto e oferece para os nossos clientes que hoje já demandam um produto diferenciado. E uma dessas soluções é o programa 3S, que é um programa que, ao mesmo tempo que certifica que aquela propriedade não tem nenhum tipo de desmatamento, nenhum tipo de conversão depois de 2008, garante também que o produtor está num processo de melhoria contínua das suas práticas de sustentabilidade. E para que isso aconteça, a Cargill oferece uma assistência técnica gratuita. E quando esse produto é vendido, na maioria das vezes na Europa, é pago um prêmio para o produtor rural, porque a gente reconhece que ele está fazendo coisas que estão acima da lei e que são um diferencial. A Cargill também vem buscando se aproximar cada vez mais da agenda ABC, porque traz práticas que vão ao encontro dos nossos compromissos e que buscam também conciliar florestas e agricultura. Então, eu acredito que, muito em breve, acredito que em janeiro a gente já vai poder falar mais sobre os projetos que esse Land Innovation Fund vai financiar, vai dar suporte e compartilhar com vocês ideias inovadoras que só vão agregar a todo esse trabalho que os produtores e a indústria vêm fazendo para tornar a agricultura brasileira ainda mais sustentável. Obrigado, Rê. André, eu queria voltar com você. Vocês, na verdade, os três, né, comentaram bastante dessa importância, né, de juntar o diálogo tanto da parte ambiental, na parte agrícola, mas a gente ouve muito, né, comum a gente ouvir essa conversa do, poxa, mas se eu tenho 20% de área preservada, eu poderia derrubar aqueles 20%, transformar em agricultura, né, então uma parte das pessoas ainda olha, né, a área ambiental como um problema, né, como uma ameaça, e eu queria que você pudesse comentar um pouco mais da tua opinião, do que você tem trabalhado, né, dessa agenda ambiental, se ela é mais ameaça ou ela é mais oportunidade para nós aqui no Brasil. Obrigado, Edu, pela pergunta. Ela é uma oportunidade desde que a gente a realize, tá? A oportunidade está posta. Deixa eu até colocar uns números aqui para ilustrar um pouco o meu raciocínio, Edu. Na Amazônia Legal, tá? Esse é um artigo que o IPAM produziu, tá? Na Amazônia Legal, que pega parte do Cerrado, né? Como a gente sabe, tá? Nós temos alguma coisa em torno de 25 milhões de hectares, Edu, de que a gente chama de excedente de reserva legal. Ou seja, são áreas que são legalmente desmatáveis, é direito do produtor, e não tem essa discussão. Nós estamos falando aqui sobre uma área
tá, dentro da Amazônia Legal, mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. Tá? Então, tem um pedaço grande da Amazônia que pode ser legalmente desmatado. Tá? O custo de oportunidade, ou seja, a rentabilidade desses hectares eventualmente desmatados, são o pessoal que eu já conversei entende isso. Olha, o filé mignon já está aberto, tá? Então, essas áreas que ainda estão por serem abertas são áreas que têm problema de relevo, o solo não é tão bom, etc. Está longe da logística, por alguma razão, não são áreas com grande potencial econômico. Mas existe o direito de desmatar e a rentabilidade aí vai ficar R$200, R$150, R$300 por hectare ano, tá? É isso que se ganha. Ora, na Amazônia, tá? 1 hectare de floresta pode ter 150 toneladas de carbono. Tá? Hoje tem negociações de carbono assim começando, retomando, né? Os mercados de carbono estão retomando no mundo hoje, como você sabe. Tá? E o contrato feito aí a $5 a tonelada. Ora, eu tenho um ativo de floresta em pé na minha propriedade que vai fazer uma conta de padeiro aí, 150 toneladas vezes $5. Então, nós estamos falando aí de, enfim, algumas centenas de dólares que eu tenho estocado naquelas madeiras ali na forma de carbono, e eu vou trocar aquilo por R$150, entende? R$200, que seria o retorno da pecuária, o retorno de uma lavoura, né, mais básica, etc. Quer dizer, para mim tem uma questão de econômica aí do que não está fechando. E ela não está fechando por quê? Aí eu entendo também o lado do produtor, tá? Quer dizer, esse dinheiro não está chegando ainda. Então, tem promessas, eu mesmo sou responsável por prometer isso aí há 20 anos que eu ando falando sobre isso. Quer dizer, tem promessas e promessas que criam expectativas, muitas vezes as expectativas são frustradas, mas o fato concreto, tá, é que nós estamos na reta final, isso é importante colocar aqui para todo mundo, nós estamos na reta final da regulamentação do Acordo de Paris, tá? Era para ter sido concluído esse processo esse ano, por conta da pandemia, adiaram para o ano que vem, tá? E muita gente diz, mas esse negócio de carbono, estão falando isso há 20 anos, 30 anos, teve lá o protocolo de Kyoto, não chegou nada aqui para a gente, verdade, tá? Agora, é importante fazer uma distinção. O protocolo de Kyoto, que terminou em 2015, quando começou o Acordo de Paris, não tinha o objetivo de resolver o problema. O protocolo de Kyoto tinha o objetivo de testar soluções. Tá? O Acordo de Paris, este sim tem o objetivo de resolver o problema. E para resolver o problema, essas transações vão ter que acontecer. Existe um artigo inteiro do Acordo de Paris, que é o artigo 6º do Acordo de Paris, que normatiza essas trocas de carbono. Quem precisa comprar, quem precisa vender, como é que vai taxar, quais são os limites. Isso vai estar sendo regulamentado agora, ou seja, muito provavelmente nós vamos ter no final do ano esse artigo 6º regulamentado e esses mercados funcionando. Então, nós vamos ficar aqui agarrados numa forma, como bem o Marcelo colocou, uma forma convencional, tradicional, enfim, conservadora de usar o nosso solo, ou nós vamos embarcar nessa agenda do clima, né, sob a qual nós temos muito a nos beneficiar, como esse exemplo que eu dei, não é o único, tá? Nós temos, enfim, os biocombustíveis, nós temos, enfim, a nossa matriz energética limpa, ou seja, tem várias dimensões em que o Brasil pode se beneficiar desses mercados de carbono, inclusive e principalmente as propriedades rurais que têm floresta em pé, Edu. Então, eu acho que a gente tem que, na realidade, como você falou no início, quer dizer, achar caminhos de diálogo, achar caminhos de entendimento, porque isso é uma vantagem para o Brasil. Ganha os ambientalistas, porque a floresta fica em pé, ganha o produtor, porque vai ganhar mais dinheiro, entende? Ganha o país, porque vai ter reputação mantida, e os ciclos de água e de chuva, como colocou o Marcelo, mantidos, ou seja, é o jogo do ganha-ganha. Nós só temos a ganhar nesse processo. Por que a gente está gastando energia aqui no Brasil, discutindo se a reserva legal tem valor, não tem valor, se o Código Florestal tem que melhorar ou piorar, ou seja, chega de discutir. Vamos lá para fora com esse ativo que nós temos e que o Código Florestal entrega para o produtor, que são as reservas legais, as APPs e os excedentes, tá, que tem estocando carbono e que o mundo está comprador. A gente tem que parar de brigar e ir juntos para negociar. Esse aqui é o negócio. Obrigado, André. E, bom, antes de passar a pergunta até para o Marcelo aqui, queria só reforçar para todo mundo que estiver aqui ouvindo a gente, por favor, façam perguntas, não precisa ter dó não, a gente tem aqui 3 professores nessa área, eu conheço esses 3 aqui há bastante tempo, já rodamos bastante esse mundão, discutindo esses temas agroambientais, então, por favor, podem enviar aí as suas perguntas. Marcelo, eu queria fazer uma ponte aqui com a fala do André,
parece muito claro que o agro tem muito a ganhar com essa agenda ambiental. E eu queria que você contasse para a gente, na tua opinião, quais são os principais pontos aí de oportunidades que o agro tem abraçando verdadeiramente essa agenda ambiental? Edu, o primeiro passo que a gente precisa dar é um passo muito largo, que é um passo, uma maturidade comercial. Tá? O que eu quero dizer com isso? Os negócios, tal como são hoje no mundo, eles serão mais e mais campo de batalha geopolítica. Quanto a isso, não tenha dúvida. Nós já sabemos que teremos um pós-pandemia, né, com a chegada das vacinas. Então, nós já sabemos que teremos. Então, ou seja, os negócios serão o top das discussões geopolíticas do mundo. O que significa que ninguém vai facilitar a nossa vida. Concorrente não vai passar a mão na nossa cabeça. Ninguém vai chegar aqui e falar que o Brasil é o melhor país do mundo. Tá? Os negócios serão obrigados a fazer as transformações sociais e ambientais nesses próximos anos. Então, nós seremos o driver da transformação, da disrupção. Os governos não estão preparados para isso, e nunca foram. As grandes transformações nas trocas geopolíticas, nas trocas comerciais, nas relações internacionais, sempre foram impulsionadas pelo setor privado, pelos negócios, pelas transações. Bom, dito isso, o Brasil tem um enorme trabalho a ser feito. Tá? Em primeiro lugar, na própria administração do nosso agronegócio. Nós temos hoje uma ministra linha que faz um belo trabalho para nós, mas nós ainda estamos discutindo internamente aqui no Brasil, de forma muito mais partidária do que política, porque a política faz parte de todos os nossos processos, de plantio, de negociações, etc. Mas nós estamos discutindo de forma partidária o que é que nós queremos entregar para o mundo ou não, em vez de estar discutindo o que o mundo quer que nós entreguemos para ele. Vamos voltar para o mais básico do que existe na gestão comercial do mundo. Quando nós entramos numa loja, nós compramos o que o vendedor nos enfia goela abaixo, ou nós entramos numa loja para comprar aquilo que nós queremos, nós enquanto consumidor. Se nós, enquanto consumidor, temos nossa própria escolha, por que nós nos achamos no direito de querer impor aos consumidores mundiais o que eles querem? 50% do consumidor mundial hoje está dentro do grupo chamado de milênios. Em 2030, 70% dos consumidores mundiais estarão dentro desse grupo. Um grupo que herda da nossa geração algo em torno de 44 trilhões de dólares. Um grupo que hoje já tem um poder de influência nas compras domésticas acima de 90%. Então, Edu, é o seguinte, o que o agro nosso precisa fazer para o futuro é simples. Nós chegamos aonde nós chegamos utilizando a ciência do plantio, a ciência dos defensivos, dos insumos, da colheita, do armazenamento, do transporte, ou seja, a ciência foi o grande motor de desenvolvimento do agronegócio. Vamos usar a mesma ciência que nos mostra a mudança geracional, a mudança de comportamento de consumo, a mudança de tendência de consumo e preparar o nosso agro para ser o melhor fornecedor de alimentos e de serviços ambientais no mundo. Termino mais uma vez chamando para a Amazônia. Agronegócio brasileiro com carimbo de Amazônia preservada, tá? A Amazônia conservada é aquela intocada. A Amazônia preservada é aquela que fazemos a preservação desenvolvendo o seu potencial econômico. E olha só, a gente não precisa acabar o desmatamento amanhã, não. Mas a gente precisa ter a competência de mostrar ao mundo que nós temos um plano com começo, meio e fim de redução. E na hora que a gente conseguir provar 2 anos seguidos que estamos num processo de redução e carimbarmos colocarmos essa estampa de sustentabilidade no nosso agro, aí, companheiro, não tem para ninguém. Eu quero ver o que essa turma lá de fora vai ter ainda para cobrar, porque nós estaremos atendendo os desejos do consumidor.
Eu posso fazer uma inserção aqui, Edu? Não quero Por favor, o seu né? roteiro. Não, acho que muito importante. Só para complementar isso que o Marcelo falou agora, Edu, porque, além disso, Marcelo, nós já fizemos, acho que é importante dizer aqui para todo mundo que nós já fizemos. Entre 2002 e 2014, 2013, a gente despencou, né, reduzimos o desmatamento da Amazônia em 80%. Tá? Então, nós já fizemos isso num passado recente. E o que é curioso também é que, nesse mesmo período em que o desmatamento da Amazônia caiu 80%, a produção de carne e a produção de grãos na região aumentou mais de 100%. Então, e aumentou como? Com tecnologia, com ciência, com informação, com processos aprimorados. Então, ora, nós já fizemos isso num passado recente, por que não fazer de novo? Eu queria fazer essa complementação, Marcelo, se você me permite. Obrigado, André. O Rê, a gente tem uma pergunta aqui do público, da Paula Rodrigues, sobre recuperação e conversão de áreas degradadas. Você até comentou, né, que o fundo da Cargill também tem esse olhar, acho que cabe muito bem a pergunta dela. Se você puder contar para a gente como é que você vê esse potencial de recuperação e conversão dessas áreas degradadas, particularmente pastagem, né, que a gente sabe que a gente tem um estoque de pastagem degradada muito grande no Brasil, e obviamente tem uma demanda, né, global que segue crescente, né, principalmente de grãos. Então, como é que a gente compatibiliza isso e como é que você pensa, né, que dá para fazer? Sim, na verdade, a expansão da soja no Cerrado vem acontecendo em áreas que já estavam abertas no passado, né? Então, muito provavelmente, muitas dessas áreas podem ter sido também pastagens degradadas. E eu acho que uma excelente oportunidade para a expansão da soja no Brasil é a expansão em áreas degradadas, e a gente vem, por meio do fundo também, procurando e tentando construir soluções que possam ser depois disseminadas e multiplicadas com essa pegada de recuperação de áreas degradadas. E a gente costuma, inclusive, falar que o estado da arte, né, para a produção de soja no Cerrado e no Mato Piba, especificamente, é realmente a produção, a expansão em áreas já abertas, em áreas que podem ser recuperadas. E isso está totalmente alinhado com o que a Cargill acredita sendo produção sustentável de grãos, e a gente vem percebendo esse movimento mesmo, que é muito bom. Bom demais. Eu queria fazer uma pergunta, e aí vou fazer aos três, e fica à vontade, se você quiser começar, mas a gente tem conversado bastante, os três aqui, vocês três comentaram da agenda de carbono. E eu queria que vocês dessem a visão de vocês, e aí, particularmente, a gente sabe que a gente sempre fala muito de Amazônia, por razões óbvias, mas para quem está na Bahia, né, que tem Caatinga, né, lá no semiárido, que tem Mata Atlântica, para quem está lá no oeste, né, no Cerrado, na região mesmo, né, do que engloba aí, né, onde o Mato Piba, né, engloba um pedaço, né, o Bataí na Bahia. Mas para quem está lá em Juazeiro, né, produzindo fruta, para quem está no semiárido, lá na cidade de Miguel Calmon, do meu querido amigo Humberto, né, com caprinocultura, para quem está lá em Ilhéus, o Itabuna, mexendo com cacau, como é que vocês enxergam essa oportunidade dessa agenda de carbono para essa agricultura? Bom, vou começar, tá, Edu? Como vocês sabem, a Cargill quer nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável, né? E para isso, produzir e preservar como o André falou, imperativo. E a gente sabe também, né, por outro lado, que não é uma coisa trivial. E por isso que a gente identificou que a soja, na América do Sul, era uma cadeia prioritária, e para isso a gente desenvolveu um plano de ação para fazer com que realmente a produção de soja e da palma também na América do Sul fosse transformada, e a gente vem reportando periodicamente o nosso processo, tá? E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Porque é muito bonito falar, queremos nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável, mas como que a gente vai transformar isso em realidade? E aí, eu acho que tem várias coisas acontecendo, como eu já falei, dentro da Cargill, mas eu destaco o nosso fundo, o Land Innovation Fund. E por que eu destaco isso? Porque desde o começo do ano, a gente vem se aproximando cada vez mais da AIBA, que é uma grande parceira nossa, para a gente construir junto
soluções, né? Não existe uma solução, é um conjunto de soluções que a gente precisa construir para tornar a região uma referência mesmo em agricultura sustentável. A gente sabe que as coisas já estão sendo feitas da melhor forma possível, mas sempre há espaço, sempre há oportunidade para a gente melhorar, né? Então, a gente vem desenvolvendo com a IBA e outros parceiros também, porque a gente sabe que sozinhos a gente não consegue chegar nas melhores soluções. A gente vem desenvolvendo projetos e iniciativas focadas na agricultura de baixo carbono, com uma abordagem de paisagem, ou seja, que busque a transformação e o aumento da sustentabilidade no nível regional, de forma integrada, de forma coletiva, com vários atores engajados. E aí, nessa iniciativa, o principal objetivo é realmente contribuir para a melhoria contínua do balanço de carbono da região e contribuir para o uso e a conservação do solo também. A gente precisa construir o que a gente chama de um baseline de carbono e transformar isso numa oportunidade de negócio para o produtor. Então, além disso, nessa região, a gente também vem desenvolvendo uma forma de construir um diálogo mais próximo. A nossa ideia é construir esse diálogo mais próximo com a segunda geração dos produtores rurais, buscando um olhar inovador. É o que eu tenho falado aqui sempre, a gente realmente precisa de inovação, a gente precisa começar a pensar com o pé lá em 2021 mesmo. O que estão demandando da gente, o que os mercados europeus estão demandando da gente, o que esperam da gente, e a gente tem oportunidade de brilhar ainda mais, tá? E, por fim, a gente também está buscando desenvolver com a IBA uma ferramenta que é capaz de monitorar, por meio de tecnologia de ponta, indicadores do uso do solo, da água, e outros indicadores também, demonstrando com base científica que a região é um exemplo em termos de produção sustentável de grãos, e também por meio dessa ferramenta a gente vai identificar oportunidades para tornar essa região ainda mais referência quando o assunto é sustentabilidade e produção de grãos. Então, a Caju acredita realmente que essa construção coletiva e com os produtores assumindo esse protagonismo é o melhor modelo para que a gente encontre formas inovadoras de produzir e preservar. E a gente está vendo que o mercado de carbono é a grande oportunidade que a gente tem hoje e a gente realmente precisa investir nisso junto com o produtor rural. Obrigado, Rê. Marcelo, André, se vocês quiserem complementar, adoraria ouvir também a visão de vocês dessa agenda de carbono. Eu gostaria de complementar, porque é o seguinte, primeiro, o carbono está em todo lugar, né, Edu? Está em todo lugar, então não é privilégio aí de quem está na Amazônia, tá? O carbono, ele é transversal a todos os processos. Então, assim, o pessoal da indústria está olhando como ele vai fazer um processo de mitigação que possa ganhar isso. Tem um exemplo de não vou citar o nome, mas uma das maiores empresas de alimentação no mundo, que ela está fazendo toda a transformação de todos os parques industriais. Eles estão saindo do fóssil para energias renováveis no mundo inteiro. É um investimento de 2,3 bilhões de euros, tá? Para a mudança da fonte energética. E quando eu perguntei para eles, eu falei, escuta, vocês não estão gastando esse dinheiro porque vocês são altruístas. Como é que vocês vão recuperar esse capital? No carbono. No carbono. Ele falou, nosso departamento hoje, que estuda mercado de carbono, tem 100 pessoas, tá? Sentado lá na Holanda, cuidando desse assunto. Então, é transversal. A dica que eu dou é o seguinte, aqui, as empresas que têm condição, façam o seu inventário de carbono. Os fazendeiros, os agricultores que têm condição, façam o seu inventário de carbono. Aqueles cooperativados, procurem essas suas cooperativas e exijam para que eles façam o seu inventário de carbono. Amigos, se tudo correr bem na COP o ano que vem e esse mercado for realmente institucionalizado, bebe água mais fresca quem chega primeiro. Então, se você já tiver com o seu inventário pronto para ser auditado, para ser certificado, o André pode nos falar melhor do que isso, que ele conhece melhor, estará mais perto desses que estarão na outra ponta comprando. Então, é o seguinte, não deixe para depois. As grandes empresas do mundo há anos já estão se especializando e tomando conta disso. A chegada do setor financeiro, através dos grandes bancos mundiais, nacionais, fundos de investimento, etc., junto a essa área de carbono, mostra
que eles também já enxergaram que esse mercado está aí no limiar de começar de uma hora para outra. Então, não deixem para depois. Eu tenho chamado o carbono de terceira safra do agro nacional e poderá se transformar na primeira safra, dependendo do que você faz, qual é o seu inventário, qual vai ser o seu modelo de transformação e disrupção na sua área de produção, seja ela de pecuária, seja ela agrícola. Concordo, Marcelo, totalmente. Quem não se preparar, eu adorei o negócio da água, né? Quer dizer, quem chegar lá na beira do rio primeiro bebe a água mais limpa e mais fresca, né? Aquela turma que chegar depois vai beber lama e olhe lá. Isso aí. Mas é isso mesmo, Marcelo. Eu queria fazer uma complementação, Edu, porque é o seguinte, vamos lá. O Brasil tem um potencial de ser um grande exportador de carbono, simples assim, tá? Vamos olhar a geografia, gente, tá? O Brasil é o maior país, disparado, tá? É o maior país que é cortado pela linha do Equador, tá? Vamos botar em perspectiva planetária, tá? Isso é um grande ativo, e não é por outra razão que a gente tem a maior floresta tropical do mundo, que a gente tem a agricultura mais pujante do mundo, e que também a gente tem o maior potencial de fixação de carbono do mundo. Tá? Porque a gente tem capacidade fotossintética. Eu gosto de brincar, Edu, que o Brasil não exporta soja, o Brasil não exporta carne, o Brasil exporta capacidade fotossintética, porque a gente tem sol, tá? A gente tem luz, muita luz, a gente está perto do sol. Tá? E o fato de que a gente é um país enorme e perto do sol nos dá uma capacidade única de fixar esse carbono. E eu quero colocar isso em perspectiva pelo seguinte: em torno de 7 ou 8% das emissões globais estão ligadas à agropecuária e à conversão de terras. Tá? O grande parte das emissões está ligada à energia, está ligada à queima de combustíveis fósseis. Tá? Essa indústria está já se adaptando, muito vai sumir do mapa, a indústria de geração de energia de carvão certamente vai desaparecer do mapa muito proximamente. Tá? Agora, vai demorar um pouco, alguns países vão precisar de tempo para se adaptar. Mas esses mesmos países têm que reduzir emissões. Então, vamos lá, como é que funciona essa equação? O país continua emitindo por um determinado tempo, mas assume um compromisso com seus pares no mundo inteiro de que vai reduzir a emissão. Então, como é que ele compatibiliza o fato de que ele vai ter que continuar emitindo por um tempo com o fato de que ele vai ter que reduzir? Ele vai buscar crédito de carbono fora. Ele vai comprar em outro país, ele vai comprar em outro setor, ele vai investir numa tecnologia ou fazer um investimento que absorva carbono para ele poder compensar aquilo que ele está emitindo a mais, porque os processos daquele país ou daquele setor vão levar mais tempo para serem de baixo carbono. Então, aí entra a oportunidade das nossas florestas, aí entra a oportunidade da nossa agricultura. E para fechar, Edu, eu vejo 3 oportunidades dentro dessa lógica que o Marcelo falou, de que tem que se fazer inventário e temos que nos preparar. Tem 3 oportunidades, pelo menos, para a agricultura brasileira. A primeira é a agricultura em si, é reduzir a emissão, é encurtar ciclo, é trabalhar, como a Bayer tem feito, e outras empresas, Edu, na redução dos ciclos, entende? Na maior eficiência do uso de fertilizantes. Então, tudo isso reduz a emissão de carbono na atividade em si, primeiro. Segundo, plantando árvore. Toda a recuperação que a gente precisa de fazer de APP, entende? Todos os planos de recuperação ambiental, que hoje são uma dor de cabeça para o produtor, temos que olhar isso como uma oportunidade, porque essa árvore crescendo está fixando carbono e o mundo está comprador de carbono, ou estará em breve comprador de carbono. Então, a segunda coisa é plantar árvore. A adequação ao Código Florestal, que pode parecer só um custo para o produtor, pode ser uma tremenda fonte de receita. E a terceira coisa, que foi o que eu já comentei antes, é aqueles que têm excedente de reserva legal, colocar esse carbono estocado nas árvores no mercado. Então, nós temos várias oportunidades, mas reforço muito, muito, muito fortemente aqui o que o Marcelo falou. Se a gente não tiver preparado, com linhas de base definida, com inventários definidos, com regramento claro, com contabilidade transparente aqui no Brasil, nós vamos ficar à margem desse mercado. Então, é importante que o setor agrícola brasileiro entenda isso e venha para Brasília cobrar dos ministérios, cobrar do governo federal esse tipo de comportamento na Convenção do Clima. E lá, não pedir dinheiro, como infelizmente nós fomos na COP de Madrid do ano passado, mas ir lá apresentar projetos e propostas que sim viabilizem a atração de capital. É diferente. Para fazer isso, a gente tem que ter o setor mais interessado do Brasil, que é o agronegócio, indo junto com o setor ambiental, indo junto com a ciência, apertando o governo, para que a gente participe desses mercados e beneficie a agricultura brasileira. Obrigado, André. A gente está indo para o final, tem 11 minutinhos,
mas eu queria só fazer alguns comentários aqui. O Robson até mandou uma pergunta mais específica de Caatinga, e eu estou adorando esse bate-papo aqui do EAGro, agradeço demais, porque a gente está tão acostumado, né, Rê, Marcelo, André, a falar de Amazônia, Cerrado, vira e mexe, Mata Atlântica, mas é super legal ter esse olhar do semiárido, né, aqui, estou adorando. O Aguinaldo, do Banco do Nordeste, também fez um comentário que existe linha de crédito, né, para semiárido, mas tem relativamente pouca tecnologia que é implementada, né, e ele pergunta até, né, o que está faltando? É extensão, é assistência, né, extensão / assistência técnica, enfim, não sei se algum de vocês quer fazer algum comentário nesse sentido, acho que é bem interessante. Ele até pergunta também, mesmo Aguinaldo, do cooperativismo, né, Marcelo comentou aqui bastante, né, de cooperativismo, a gente sabe da força, né, do cooperativismo, particularmente para o pequeno e médio, né, você consegue, né, um dos maiores exportadores, né, de soja do Brasil é a cooperativa, né, lá do Paraná, então, assim, super interessante, né, de produtores na média, né, pequenos e médios. Por que não deu certo, né, por que não tem tanta cooperativa no Nordeste? E, de novo, né, essas das tecnologias para o semiárido, não sei se algum dos três aí arrisca. Eu vou me atrever a falar alguma coisa, viu, Edu, sobre isso. Lamentavelmente, o sistema cooperativista não cresceu nem no Nordeste, nem no Norte do Brasil. E, infelizmente, esses são as duas regiões do Brasil com o maior número de pequenos produtores, com o maior número de agricultores familiares e com o maior número de assentados da reforma agrária. Justamente onde você tem o maior universo de público, o sistema cooperativista não andou. Agora, não significa que não pode andar a partir de agora. E onde eu tenho ido, eu tenho cobrado do sistema cooperativista brasileiro que, novamente, a gente se reúna e discuta com as autoridades do Norte e do Nordeste como a gente pode incentivar o reinício desse processo. O Brasil é um país de quase 6 milhões de propriedades rurais, onde 85% tem abaixo de 100 hectares. Ou seja, o grande universo é de pequenos produtores. E esses pequenos produtores só terão acesso à inovação e tecnologia se estiverem cooperativados. Se não estiverem, eles estarão à margem desse processo. E, Edu, eu fico olhando, porque eu sou filho de nordestino, tá? Minha mãe é do Piauí, e eu tenho parentes espalhados aí pelo país, eu conheço bem, quase não, todos os estados do Nordeste, todos os estados do Norte. E é difícil você ir em algum lugar que não tem uma mandioca plantada, tá? E aí, eu saio do Brasil e vou para a Tailândia, e vejo a Tailândia como um dos grandes exportadores de derivados, de amidos modificados, de etanol, de uma linha imensa de produtos derivados dessa raiz, desse tubérculo tão espalhado, tão socialmente distribuído no Brasil. Olha, a Embrapa Mandioca funciona na Bahia. O Pará é o maior produtor brasileiro. O Paraná é o segundo. O Pará não tem uma indústria de transformação de mandioca. A Bahia, até onde eu sei, tem só uma, que foi construída há muitos anos atrás. Ou seja, as oportunidades que a gente tem de transformar o semiárido em algo maior são fantásticas. Olha só, mandioca se planta até no meio de cacau, tá? Então, a gente pode até aproveitar e transformar isso em um sistema agroflorestal. Então, é o seguinte, gente, as oportunidades tecnológicas estão nas nossas mãos. Vamos usar o nosso espírito empreendedor para transformar essa região. Agora, isso precisa de uma mudança política, né? Precisa de uma visão profissional. Eu volto naquilo que eu falei antes. Os negócios são mais e mais à frente de batalha das negociações geopolíticas, e não só externas, mas como também interna, entre estados e até dentro dos próprios estados. Deixemos a política como polo promovedor do desenvolvimento. Agora, quem tem que fazer somos nós do setor privado, que temos que guiar isso aí. Não adianta só ficar cobrando a Embrapa, tá? A Embrapa é só um órgão do governo, já fez um belo trabalho, só que daqui para frente o que vai surgir é via setor privado. Obrigado, Marcelo. Eu vou até tomar a liberdade aqui de adicionar na tua resposta uma resposta também, e
o Humberto, que é o presidente, né, da FAEB, e o Guilherme, que é vice-presidente, os dois são amigos, então me convidaram para mediar o painel. Azar, né, gente, que eu vou ter que falar de vocês, né, mas eu vejo claramente, né, Marcelo, em cima do que você disse, de realmente, né, o André que fez esse comentário também, né, de ir para Brasília, né, para quem não sabe, o André está falando conosco de Brasília, né, por isso que ele falou, vim aqui para Brasília, e realmente, né, assim, a gente deveria usar mais o sistema sindical, né, a Federação de Agricultura, ter um diálogo mais forte com o Ministério, né, a gente já falou aqui, né, a gente tem uma excelente ministra, que é a ministra Tereza, mas particularmente nessa agenda de agricultura familiar e cooperativismo, tem um secretário lá, Fernando Schwanck, excelente, de braços abertos para construir esse diálogo, né, para a gente fomentar o sistema cooperativista. Então, eu vou tomar essa liberdade aqui, né, mas de dizer também, cobrem das suas representações, porque eu sei, as que eu conheço, eu nominei aqui por obrigação até, mas eu sei que estão a fim de trabalhar para o agro, para o Brasil. Então, acho que a gente tem um espaço bem legal aí de construção conjunta. Bom, a gente tem várias perguntas aqui, mas infelizmente o tempo está bem curto, a gente tem poucos minutos. Eu vou tomar a liberdade, se vocês quiserem, Renata, Marcelo, André, fechar com uma frase curtinha e depois aí eu volto só para fazer um encerramento aqui, que eu anotei várias coisas super incríveis que vocês falaram e eu queria compartilhar. Por favor, Renata, se quiser começar, fica à vontade. Tá, eu só queria deixar uma mensagem final de que minha expectativa é que esse seja apenas o começo de um diálogo, né, a gente já tem bastante aproximação com a turma da IBA, aí no oeste da Bahia, mas a gente precisa aumentar os atores envolvidos nos diálogos sobre sustentabilidade, porque, como foi dito aqui nessa hora, a gente tem um monte de oportunidades para transformar esse país numa potência ainda maior, em agricultura e em sustentabilidade também. É isso. Obrigado. Marcelo? Edu, eu queria agradecer e queria fazer um convite inusitado. Eu queria convidar todos, os produtores que nos acompanham, os representantes que nos acompanham, a nós na coalizão Clima, Floresta e Agricultura. Cada vez mais tem sido uma coalizão de associações, de produtores, de indústria, do setor financeiro, são mais de 260 organizações hoje. E por que eu estou fazendo esse convite? Porque é na somatória das vozes divergentes que nós buscaremos a convergência necessária os setores de clima, floresta e agricultura do Brasil. Cada um pode manter a sua personalidade, a sua agenda, mas ali é um universo imenso, onde diversas associações sentam para conversar e para discutir esse futuro tão premente, tão importante para o nosso país. Então, estão todos convidados a fazer parte desse grupo, que é uma iniciativa, mais do que qualquer outra coisa, uma iniciativa cidadã de discussão do Brasil futuro. Obrigado a todos, um Feliz Natal, um ano fantástico, e que 2021 seja realmente o ano do pós-pandemia, onde a gente começa a recuperar o nosso país e o nosso mundo. Agora complicou, né? O que eu falo depois do Marcelo? Não sei, eu ia convidar o pessoal para vir para a coalizão também, ele já convidou. Eu ia dar Feliz Natal, ele já deu Feliz Natal. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a amizade aqui vai longe, a gente pode fazer essas brincadeiras com o amigo Marcelo. Mas a minha mensagem, primeiro é reforçar esse convite do Marcelo, tá? Integrem-se à coalizão, venham debater conosco, venham divergir lá dentro da coalizão para a gente encontrar consenso. E esse apelo vai também, eu fortaleço até esse apelo, Edu, com o seguinte: nós estamos a 1 ano de distância da reunião de Glasgow, em dezembro do ano que vem, que vai definir os mercados de carbono e funcionamento dos mercados de carbono. E nós ainda não temos um alinhamento no país entre a sociedade, os produtores, o governo, sobre o que a gente vai levar para lá. A gente conversou em várias ocasiões aqui ao longo dessa última hora sobre o potencial que o nosso país tem. Agora, esse potencial para ser realizado tem que ser levado para fora, tem que ser negociado, tem que ser posto, tá? O palco está definido, ele vai acontecer daqui a 1 ano. Nós temos 1 ano para nos organizarmos aqui dentro, para dialogarmos, convergirmos e levarmos uma proposta nacional
para ajudar o clima do planeta com benefícios para a agricultura e para os negócios no Brasil. Vamos trabalhar junto. A coalizão tem espaços abertos, tem fóruns de diálogo, tem espaços que a gente está discutindo clima, serviços ambientais e também os mercados de carbono. Venham para a coalizão, lá a gente discute e, quem sabe, a gente consiga ali ter uma contribuição para essa convergência e levar algo construtivo para a Glasgow no ano que vem. Mas muito obrigado a FAEB, muito obrigado, Edu, pelo convite. Foi ótimo estar aqui com a Renata, com o Marcelo, tá? E também um Feliz Natal, um bom finalzinho de ano aí para todos, tá? Mas continua trabalhando, que ainda tem umas semanas pela frente aí. Vamos seguir. Obrigado, Edu. O agro não para, né? Bom, obrigado, Rê, Marcelo, André, que aula, né? Que prosa boa, né? Quando eu tive essa oportunidade de convidá-los, sabia que a conversa ia ser boa, né? Gente inteligente que quer ajudar o setor e o país. Eu anotei aqui só 5 pontos dos vários incríveis que vocês falaram, mas eu quero só reforçar aqui. Primeiro, o agro é fornecedor, provedor de alimentos, mas também de serviços ambientais, né? Água, biodiversidade e tudo mais. Não podemos esquecer disso. Segundo ponto, carbono, a nossa terceira safra. Que demais, que demais. Vamos colocar isso na cabeça, tem potencial e, sem dúvida, o Brasil está muito bem posicionado no mundo. Terceiro, maturidade comercial e mudança dessa tendência de consumo pelos millennials. Isso é importante, né, a gente ter em mente, porque isso vai trazer um desafio enorme do ano que vem em diante. O quarto ponto, que a gente crescer em produção sem derrubar. Então, tem muita área degradada, tem tecnologias para os diferentes biomas brasileiros e a gente consegue fazer isso. Mas meu quinto e último ponto, a gente só vai conseguir fazer isso com diálogo permanente e com essa promoção de convergências. A gente tem divergências, com certeza, todo mundo tem. A gente tem dentro de casa, dentro do trabalho, dentro do nosso país, mas se a gente focar em divergência, a gente não constrói, a gente destrói. E nós construir um mundo que tenha menos muros e mais pontes. Bora construir as pontes. Muito obrigado a todos vocês, um excelente final de ano e muito obrigado pela participação. Até logo.